Olá! O livro escolhido de hoje é Maravilhosa Graça, de Charles Spurgeon. Graça é um favor imerecido que recebemos de Deus, e chamá-la de maravilhosa é apenas uma tentativa de colocá-la em seu lugar de direito. Essa maravilhosa graça, ela nos constrange. Ela nos constrange porque ela ama sem ser amada. Ela acredita sem ser acreditada. Ela investe mesmo sem retorno algum e nunca desiste, mesmo quando nós mesmos desistimos. Por natureza, não conseguimos amar assim. Mas quando somos alcançados pela graça, somos transformados de modo tão avassalador que não nos resta mais nada a não ser nos render aos pés do Senhor. Spurgeon, com maestria, consegue expressar nesse livro, de forma ímpar, o quão maravilhosa é essa graça. Gostou da sinopse? Te garanto que esse livro vai te tocar profundamente, assim como tocou em mim. Então, já encaminha lá nas suas redes sociais, coloca esse vídeo lá, posta lá, para que mais pessoas tenham acesso a essa obra tão maravilhosa, desse autor tão renomado. Vamos começar então? Pegue a sua xícara de café e vamos lá! Livro Maravilhosa Graça, de Charles Spurgeon. Graça, eu me julgava perdido e sem valor, até encontrar você, até conhecer você. Você me fez descobrir quem eu realmente sou. Graça, ó maravilhosa graça, eu nunca a entendi até chegar aqui. Eu não a conhecia até ser invadido por ela. Graça, maravilhosa graça. Agora eu vejo, você me fez entender as lágrimas em meu rosto, lágrimas de arrependimento, lágrimas de um pecador. Você me fez descobrir quem eu realmente sou. Léo Cádiz. Prefácio. A graça é indescritível. Mesmo os melhores vocábulos e adjetivos não podem expressar o que se sente ou vive quem recebe a graça. Expressá-la como maravilhosa é uma tentativa de colocá-la em seu devido lugar. Sendo assim, Spurgeon, com maestria e graça, consegue maravilhosamente expressar de forma ímpar o quão maravilhosa é a graça. Ela não é um sentimento bom, apesar de se sentir amado quem a recebe. A graça não é sensação de paz, mesmo que a paz venha agregada a ela. A graça vai além de um dom ou bênção. A graça é o próprio Deus manifestando seu Filho na cruz redentora. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Tito 2, verso 11. A graça é Ele, Jesus. Quando entendemos e recebemos a graça, logo perdemos nossa depravação e separação total e, ao mesmo tempo, a reconciliação e amor irresistível e incondicional. Assim como alguém que descreve as sensações e sabores ao desfrutar de uma doce laranja, não podemos comparar a experiência não de ouvir seu relato, mas de juntamente saboreá-la. Assim, experimentar de um encontro com Jesus é ter a experiência de sentir a maravilhosa graça. Essa maravilhosa graça nos ofende. Ofende-nos, pois parece ser tola. Ela ama sem ser amada. Acredita mesmo sem ser acreditada. Investe mesmo sem ter retorno e nunca desiste, mesmo quando nós desistimos. Não conseguimos por natureza amar assim. A graça parece ser tola, mas realmente é. Pois aquilo que para os homens parece tolice, parece loucura, para Deus é poder, poder de salvar, de redimir e de resgatar. Ao ler essas palavras de Spurgeon, vem forte à memória a frase simples e profunda de John Newton, o autor da canção épica Amazing Grace.
Existem duas grandes verdades. Eu sou um grande pecador e Jesus é o grande Salvador. Bem-vindo à maravilhosa graça. Sobre o autor, Charles Haddon Spurgeon foi um pregador batista, reformado britânico referido como C. H. Spurgeon. Kelvedon, Essex, 19 de junho de 1834. Melton, 31 de janeiro de 1892. Converteu-se ao cristianismo em 6 de janeiro de 1850, aos 15 anos de idade. Aos 16, pregou seu primeiro sermão. No ano seguinte, tornou-se pastor de uma igreja batista em Walter Beach, condado de Cambridgeshire, na Inglaterra. Em 1854, Spurgeon, então com 20 anos, foi chamado para ser pastor na capela de New Park Street, Londres, que mais tarde viria a chamar-se Tabernáculo Metropolitano, transferindo-se para novo prédio. Desde o início do ministério, seu talento para a exposição dos textos bíblicos foi considerado extraordinário, e sua excelência na pregação das escrituras bíblicas lhe deram o título de o príncipe dos pregadores e o último dos puritanos. Maravilhosa graça! Eu vi os seus caminhos, mas vou curá-lo. Eu o guiarei e tornarei a dar-lhe consolo, criando louvor nos lábios dos pranteadores de Israel. Isaías 57, verso 18. Existem alguns encantos na natureza que nunca deixam de surpreender o observador. É como Humboldt falou que nunca poderia olhar para as pradarias sem espanto. E suponho que algum de nós nunca poderá olhar para o oceano ou ver o nascer ou o sol se pôr, sem sentir que temos diante de nós algo renovador e sempre belo. Agora, eu não tenho sido somente por amor, mas por causa do meu chamado a pregar, um leitor habitual das Sagradas Escrituras, mesmo depois de 25 anos. Além disso, frequentemente leio passagens bem conhecidas, que me surpreendem sempre, como se eu nunca as tivesse lido antes. Elas me deixam atônito. Não apenas pelo frescor, mas também por causar espanto em minha alma. Quando leio Isaías descrevendo a iniquidade e a horrível perversidade de Israel, quando leio os termos fortes usados na palavra e percebo que nenhum deles é forte o bastante para expor a horrível perversidade da nação, surpreendo-me. E ainda mais ao ver a misericórdia de Deus e não o seu julgamento a nos consumir. Eu vi seus caminhos e não é acrescentado, eu vou destruí-lo ou eu vou varrê-lo, mas eu vou curá-lo. Verdadeiramente, a graça de Deus, assim como as grandes montanhas, não podem ser escaladas, como as profundezas do mar, mas não pode ser compreendida, e como o espaço, nunca pode ser mensurado. É como o próprio Deus, maravilhoso, incomparável, imutável. Eu só posso clamar, ó as profundezas, e mais uma vez eu clamo, ó as profundezas. Eu tentarei descrever sobre a graça maravilhosa de Deus conforme o seu Espírito me capacitar, mostrando primeiro que o pecador é contemplado por Deus. Eu vi os seus caminhos e ainda assim ele, o pecador, é objeto da misericórdia divina. Eu vou curá-lo. Eu também o conduzirei e restaurarei consolação a ele e aos seus lamentadores. O pecador foi reconhecido pelo Senhor. Nosso texto declara que o pecador foi reconhecido pelo Senhor. Muitos homens ajudariam uma pessoa desconhecida em perigo, mas não se disponibilizaria em ajudar se conhecesse o caráter desta pessoa. Alguns corações generosos
seguidamente são vitimados dessa maneira. Eles doam seu dinheiro àqueles que são totalmente indignos. Mas se soubessem dessa indignidade, não seriam tão solidários com seus bens. Agora o Senhor está ciente da indignidade daqueles a quem Ele distribui a sua graça, e é a glória dessa graça que Ele derrama sobre aquele que é totalmente indigno. Ele sabe exatamente como são os homens e, no entanto, é bondoso para com o mau e com o ingrato. Ele dá a sua graça àqueles que, como Manassés, Saulo de Tarso e o ladrão moribundo crucificado ao seu lado, não têm nada além de pecado sobre eles e merecem o seu desagrado fulminante, em vez de seu amor gracioso. Note primeiro que a onisciência de Deus reconhece o pecador. O homem, enquanto vive em rebelião contra Deus, está tanto sob os olhos de seu Criador, como as abelhas numa colmeia de vidro estão sob os nossos olhos, quando ficamos de pé e observamos todos os seus movimentos. Os olhos de Jeová nunca dormem, nunca são retirados de uma criatura sequer que ele criou. Ele vê o homem em todos os lugares, vê através dele, de modo que não apenas ouve suas palavras, mas também conhece os seus pensamentos. Deus não apenas contempla suas ações, mas pesa as suas intenções e sabe o que está no coração do homem, bem como o que sai dele. Aquele que é frequentemente levado a clamar: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é imensurável, eu não consigo alcançá-lo. Salmos 139, versos 1 a 6. Deus sabe tudo, até mesmo todos os detalhes sobre o pecado do homem, sendo algo terrível para as almas que não estão dispostas ao arrependimento. Eu estava lendo outro dia uma observação muito bonita sobre um dos ditos do nosso Salvador e não posso deixar de contar a você. Lembra que ele disse que não se vendem 2 pardais por uma moedinha de cobre? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Mateus 10, verso 29. Mas em outra passagem ele diz: não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas, contudo nenhum deles é esquecido por Deus. Lucas 12, verso 6. Você percebe isso? 2 por uma moedinha, 5 por 2 moedinhas. Então, uma coisa estranha acontece por uma dupla quantidade, apenas um pardal. Ninguém se importa com um pardal em particular, mas nenhum deles é esquecido pelo seu Pai Celestial, nem mesmo esse pardal em particular. E assim, nenhum pensamento disperso de vocês, nenhuma imaginação, nenhuma coisa que você tenha esquecido completamente ou alguma de fato que você nunca prestou atenção, escapou à atenção do seu Pai Celestial. O texto é verdadeiro em toda a extensão possível. Eu vi os seus caminhos. Deus viu os seus caminhos em casa, os seus caminhos no trabalho, os seus caminhos na loja, os seus caminhos no quarto, os seus caminhos escondidos, bem como os seus caminhos expostos, os caminhos de seu julgamento, os caminhos de sua esperança, os caminhos de seu desejo, os caminhos de sua maligna luxúria, os caminhos de suas murmurações, os caminhos de seu orgulho. Ele viu a todos e os viu perfeita e completamente. E a maravilha é que depois de ver tudo, ele não nos abandonou, mas em vez disso proclamou estas surpreendentes palavras de misericórdia. Vi seus caminhos e o curarei. Vi tudo o que ele fez. E, no entanto, apesar de tudo, não vou expulsá-lo da minha presença, mas vou colocar minha misericórdia e minha sabedoria para trabalhar com habilidade divina, para curar esse pecador da maldade da sua alma.
Enquanto estávamos lendo o capítulo, não pude deixar de sentir que era um texto quase difícil demais para ler em público. Examinei-o completamente e me perguntei: devo lê-lo? Algumas de suas alusões são tão dolorosas que se pode pensar nelas, mas ninguém gostaria de explicá-las. A sabedoria divina não encontraria nada além de falhas que dificilmente seriam mencionados para descrever a maldade do coração humano. É tão ruim que ele deva compará-la com a lascívia e a imundícia daqueles que são entregues à completa podridão da licenciosidade. E ainda assim, depois de descrever o personagem, o Senhor diz: eu vi os seus caminhos, mas vou curá-lo. Vi tudo de mal em seus caminhos e não percebi nada de bom neles, mas mesmo assim conheço toda a sua contribuição e vejo a sujeira de tudo isso. Contudo, irei a ele e o curarei. Percebeu enquanto eu estava lendo que as pessoas descritas eram pessoas que haviam zombado da religião. De quem você está rindo? Contra quem vos faz alargar a boca e colocar a língua para fora? Eles fizeram das coisas de Deus algo profano. Eles haviam ridicularizado o povo de Deus, chamando-os de hipócritas, fanáticos, entusiastas ou qualquer outra coisa que pudesse ser os nomes significativos, os quais eles lançaram contra os santos naqueles dias. Eles brincavam com a virtude e zombavam da piedade, e ainda assim, o Senhor diz: eu vi os seus caminhos, eu ouvi os seus gracejos impiedosos e a zombaria ridícula, eu conheço o seu sarcasmo. Eu conheço suas falsidades, as calúnias que destilam contra o meu amado povo. A minha ira se levanta contra aqueles que tocam o meu ungido, mas mesmo assim eu vou curá-lo. Eu o vi colocar a sua língua para fora, em nome de Jesus. Eu vi o comportamento extremamente orgulhoso quando o meu evangelho foi o assunto das conversas. Mas mesmo assim, embora eu tenha visto os seus caminhos altivos, eu vou curá-lo. Ó esplendor desta graça! Esta é a atitude dos homens, Senhor Deus. Certamente tão alto como o céu está acima da terra, assim são os teus caminhos acima dos nossos caminhos. Essas pessoas estavam inclinadas ao pecado. De acordo com as Escrituras, você verá que eles não poderiam ter o suficiente. Que montanha havia sobre a qual Israel não havia posto seus altares? Que pedra havia ali, polida pelo fluxo das correntezas, que não houvessem consagrado a um ídolo? Que carvalho gigante estava ali em toda Bazã, sob o qual eles não haviam realizado rituais místicos e diabólicos a falsos deuses? A terra estava manchada com o sangue dos filhos oferecidos a Maloque. Sim, cheirava a seus infames pecados, pois na adoração a seus falsos deuses, suas orgias estavam cheias de lascívia e de todo tipo de iniquidades indescritíveis. No entanto, o Eterno Misericordioso diz: eu vi isso, eu vi atrás da porta o que eles fizeram, vi nas montanhas do alto o que eles fizeram, eu vi suas abominações nos bosques e arvoredos, eu vi como eles ficam ansiosos, buscando o pecado, como bebem, que pensa em beber o Jordão num só gole. Eles adicionam luxúria à luxúria em sua busca pelo pecado, até que estejam enlouquecidos com isso. Eu vi que eles são pecadores desesperados, mas eu vou curá-los. Eu vou curá-los. Este texto soa tão estranhamente bom, tão singularmente gracioso, tão primorosamente misericordioso, que me deixa encantado. É uma surpresa, justamente quando o rude tambor começa a soar e a guerra está prestes a deixar escapar seus cachorros, surge uma pausa inesperada, e olhos singelos e piedosos com lágrimas dá um passo à frente e grita: eu ainda os amo.
Apenas renuncie seus maus caminhos e ao meu peito serão enlaçados e seus horríveis pecados serão perdoados. Há uma expressão sobre a qual quero me deter, porque ela é muito notável. Eu não me atreveria a usá-la se não tivesse sido inspirado por Deus. É essa expressão no versículo 9, onde o Senhor diz: Você se rebaixou até o inferno. Até o inferno. Os homens se afundam como um mero animal, porque são capazes de coisas muito mais elevadas e descem muito mais baixo quando se entregam aos seus apetites carnais. Infelizmente, existem vícios de natureza humana, dos quais o gado do campo está isento. O homem se rebaixou ao nível da criatura sobre a qual recebeu domínio. O profeta diz: eles se rebaixam até o inferno. Eu digo que um homem faz isso quando ele desafia seu Criador e blasfema contra o seu Salvador. Quando a cada palavra faz um juramento e mistura sua conversa com expressões profanas, como alguns fazem. O que há de bom em tal maldade perversa? O que se ganha com isso? Suponho que o próprio diabo não é tão blasfemo quanto algumas pessoas a quem temos a infelicidade de ouvir, até em nossas ruas enquanto caminhamos. Suponho que Satanás tenha algum método nessa profanação, mas eles a usam na mera falta de outras palavras. Os homens afundam ao nível do diabo quando são indelicados com seus pais já idosos. Ou, por outro lado, quando não são compreensivos com seus próprios filhos. O que direi da abominável crueldade de alguns homens com suas esposas? Eu acredito que se o diabo tivesse uma esposa, não a trataria como muitos homens tratam suas esposas. As criaturas chamadas homens são frequentemente levadas às delegacias e as acusações contra eles nos deixam completamente desgostosos com a natureza humana. Será que o feroz leão, o tigre selvagem ou o javali tratariam seu cônjuge com tanta maldade? Quantos são assim rebaixados para o inferno? Contudo, se estas palavras chegarem aos ouvidos de alguém que tenha se degradado desta forma, lembre-se: eu vi os seus caminhos, eu o vi rebaixar-se até o inferno, mas vou curá-lo. Eu o guiarei e tornarei a dar-lhe consolo. Por que, diria alguém? Parece bom demais para ser verdade. Se você estivesse lidando com homens, seria bom demais para ser verdade. Mas você está lidando com aquele do qual está escrito: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? E todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu digo mais uma vez, eu não sei como descrever esta declaração de graça em palavras diante de tamanho amor. Eu fico espantado. Não estou aqui para explicar, porque não posso explicar. Estou aqui para apresentá-lo, mas não posso nem fazer isso. Me surpreendo que a eleição de Deus deva colocar seus olhos sobre o mais vil do vil e então dizer: eu o vi, eu sei o que ele fez, eu entendo tudo e ainda assim pretendo salvá-lo e eu o farei. O próprio céu se alegrará se algum dia esse infeliz for salvo, e o próprio inferno tremerá nas profundezas mais sombrias, enquanto contempla um Deus gracioso que se atreveu a perdoar. Mas devo adiantar na observação que Deus não apenas viu seus caminhos no sentido de onisciência, mas também observou seus caminhos com sentido ao julgamento. Ele diz: eu estava irado e me escondi. Ó pecadores, não pensem que por estarmos falando sobre a graça e amor para vós e proclamando perdão total através do sangue de Jesus, que por isso Deus fecha os olhos ao pecado. Não,
Ele é um Deus irado e de maneira alguma poupará os culpados. Tão certo como o fogo consome a palha, assim também a sua ira queima contra a iniquidade. E ele vai destruí-lo completamente da face da terra, pois Deus está irado com o iníquo todos os dias. Não pense que quando esses pecadores de outrora adoravam ídolos, o Senhor era descuidado quanto ao que eles faziam. Não imaginem que, quando abriram sua boca e zombaram de Deus, ele ficou indiferente e ficou quieto, como se fosse feito de pedra. Longe disso. E isso irritou a sua santidade, porque não pôde contemplar a iniquidade, nem o mal habitará com ele. Ele é como um fogo consumidor contra o mal, e de maneira alguma o tolerará. E contudo ainda, ele é aquele a quem os anjos cantam: Santo, 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 é o Senhor Deus dos exércitos. O Deus zeloso, o Deus que vinga e fica irado contra o pecado, onde ele mesmo disse: Eu vi os seus caminhos, mas vou curá-lo. Ah, se fosse uma questão de indiferença para com ele. Se Deus estivesse endurecido e não se importasse com o pecado como alguns homens fazem, ou se ele fosse insensível ao pecado como nós somos, eu poderia entender o seu perdão ao pecador. Mas quando me lembro que o pecado toca a menina dos seus olhos, move seu coração e aflige seu espírito, fico espantado, pois no mesmo momento em que ele denuncia o pecado, ele olha para o pecador e diz com lágrimas de piedade: Tenho visto seus caminhos e o sararei. Ele é meu filho, embora ele tenha agido como filho pródigo. Eu odeio a sua prostituição e a vida desregrada com que ele desperdiçou a sua propriedade e a minha. Eu odeio o coxo suíno e os cidadãos do país distante, mas meu filho, eu o amo mesmo assim. E quando ele voltar para mim, vou recebê-lo com um beijo e direi: Trazei depressa o melhor, veste-o. Coloquem um anel na mão e sandálias nos pés, e deixe-nos comer e nos alegrarmos por isso, pois meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. Não posso confiar em mim mesmo para falar sobre esse milagre divino de seu amor. É muito maravilhoso e toca profundamente o meu coração. Ainda mais uma vez sobre esse assunto. Deus não só viu, observou o rebelde e julgou o mal do seu pecado, mas também o Senhor o testou. Se você ler o capítulo todo, verá que Deus diz que ele tentou recuperá-lo com castigos. Ele diz: Por causa da sua cobiça perversa, fiquei indignado e o feri. Fiquei irado e escondi meu rosto. Mas ele continuou extraviado, seguindo os caminhos que escolheu. Você entende desse modo que o Senhor testou o homem. Ele disse para consigo mesmo: Talvez ele não sinta o mal do pecado. Eu vou fazê-lo inteligente. Essas pessoas adoraram falsos deuses. Vou mandar fome, vou enviar a peste. Eu os entregarei nas mãos de seus inimigos. E então talvez eles se arrependam. E assim Deus fez desse modo a Israel e a nação entrou em decadência. Mas qual foi o resultado? Eles se submeteram à vara do castigo e confessaram seu pecado. Eles se humilharam diante de Deus? Não. Ele diz da nação: ela continuou rebelde no caminho do seu coração. Geralmente acontece que, quando o Senhor faz uma obra de graça sobre os homens, ele começa com um julgamento árduo, colocando-os no chão para que ele os levante no devido tempo. Mas com frequência essas visitas terminam em decepção. O homem está doente, ele está sofrendo à beira da eternidade e faz promessas de superação. Mas o que acontece quando ele se recupera? Ora, ele esquece tudo
e fica pior do que antes, ou é abatido por seu pecado, até mesmo para a mendicância. Quantas vezes eu já vi isso? Um homem de pais respeitáveis, tremendo, vestido de trapos, mas quando está em sua pobreza, ele se desvia de seus vícios? Não, ele reclama de suas tolices quando ele pede uma pequena ajuda e, quando consegue, gasta a bondade no vício e continua tão degradado como era antes. Cada vez fica pior o caminho do ímpio, ainda que suas tristezas sejam multiplicadas, pois todas as aflições do mundo, a parte da graça de Deus, só endurecerão os homens. Quando o Senhor, em sua misericórdia, envia providências incisivas para incitar os homens em seus ninhos e fazê-los sentir que o pecado é uma coisa má, o resultado geral disso, não o resultado constante disso, separado da graça divina, é o que o homem continua em seu pecado, da mesma forma de antes, ou apenas voa de uma forma para outra. Ele é ferido pelo aguilhão, mas ele não cede. Ele chuta contra os agrilhões, achando que Deus o tratou com muito rigor. Ele se afasta de Deus e se desespera. Ele diz que não há esperança e, portanto, também pode viver como quiser. Pode muito bem ser pendurado como uma ovelha ou como um cordeiro. Desse modo, mergulha cada vez mais fundo na rebelião. No entanto, observe a graça de nosso texto e fique novamente surpreso. Essa pessoa foi castigada em vão e até mesmo endurecida pela aflição. Ainda assim, Deus diz: eu vi os seus caminhos. Eu vi como ele fica pior e pior. Eu vi como ele endurece o pescoço. Eu vi que testa de bronze ele tem e que pescoço de ferro ele ousa erguer contra mim. Eu já vi de tudo, mas mesmo assim meu propósito eterno continuará. Eu vou curá-lo, vou fazê-lo. Deixarei que o mundo enfraquecido veja que a graça é mais forte que o pecado e que a minha misericórdia eterna não deve ser interrompida, mesmo por transgressões infames. Ó profundezas do amor divino, verdadeiramente quando o descobrimos. Agora, antes de prosseguirmos para a segunda parte do assunto, devo dizer uma coisa. Eu não estou falando de coisas que acontecem de vez em quando. Nem estou falando de homens que viveram anos atrás, como John Newton, o blasfemo africano, ou John Bunyan, o rebelde da aldeia. Não. Estou falando de poderosos antes de mim e, em grande parte, estou falando de mim mesmo. Sei que em mim não havia nada que pudesse atrair os olhos de Deus para merecer a sua atenção. Sei que me envolvi em diversos vícios, contudo, teria ido muito além se não fosse pela graça restringidora. E no meu caso, sinto que é tanto a soberana, livre e imerecida misericórdia de Deus que sou salvo, como o pobre ladrão que, ao morrer na cruz, recebeu a promessa: ainda hoje estará comigo no paraíso. Em todos os casos, quer tenhamos sido morais ou imorais, a salvação é uma questão de puro favor, e em todos os casos, Deus virtualmente disse a nosso respeito: eu vi os seus caminhos, não vejo nada de bom nele, só vejo o que detesto, mas vou curá-lo. As lágrimas podem escorrer por nossos olhos quando pensamos nisso. Um pobre homem de inteligência mediana foi questionado pelo seu ministro como ele foi salvo. Então ele disse: foi entre mim e Deus. Deus fez a sua parte e eu fiz a outra. Bem, disse o ministro, que parte você fez? A resposta foi: Deus me salvou e eu permaneci em seu caminho. Essa é a parte, devo confessar, em que eu era mais conspícuo. Eu era muito teimoso e obstinado e afastei de mim os convites de amor do Senhor.
Eu desejei permanecer um rebelde, mas ele não desejava que fosse assim. Não resisti eu ao seu espírito. Não afastei de mim o seu evangelho. Eu resolvi permanecer em minha autojustiça e continuar como estava. Sim, mas ele não permitiu que fosse assim e finalmente fui compelido a confessar: eu me rendo à graça conquistadora de Deus e bendigo a mão que docemente me inclina à sua poderosa influência. O objeto da divina misericórdia. Agora voltamos à segunda parte do nosso discurso. Não obstante tudo o que dissemos, o pecador escolhido é o objeto da divina misericórdia de uma forma extraordinária. Assim diz o Senhor: eu vi os seus caminhos, mas vou curá-lo. Eu o guiarei e tornarei a dar-lhe consolo e aos seus lamentadores. Note como Deus fala. Observe as palavras de sua declaração. Eu vou, diz ele, eu vou, eu vou. Agora, eu vou e eu devo são para um rei. Não cabe a você e a mim dizer eu vou, pois é mais sábio dizer que faremos se pudermos, se Deus permitir. Nós o faremos se, mas Deus não precisa de se. Vi seus caminhos, diz ele. Eu sei que rebeldes és, mas eu vou curá-lo. Eu sei que ele está muito doente, porque da sola do pé ao alto da cabeça não há nada sadio. Contusões e chagas fétidas. Não tem como ocultar, mas vou curá-lo. Ele fala como um Deus. Eu vou. Não há condição expressa e não há talvez ou mas, porque não há condição. Ele não diz se ele o fará. Não. Quando Deus disser eu o farei, o homem ficará disposto, tenha certeza disso. Ele não diz eu vou se o homem fizer sua parte nisso. Mas suponhamos que se esse homem não o fizesse, isso não é para ser suposto. O Senhor sabe como, sem violar a vontade humana, que ele nunca faz, influenciar o coração de tal modo que o homem, em pleno consentimento de sua primeira vontade, cede à vontade de Deus e o faça de forma voluntária. Eu sempre gosto de pensar, como estou dizendo aqui, agora se haverá ou não alguém salvo pelo evangelho que eu prego, não depende de se eles vierem aqui dispostos ou não, porque o Senhor disse: o meu povo estará disposto no dia do meu poder. Existe um poder maior do que o humano, qualquer que seja o poder que exista, e tampouco desejo negar o fato. Mas há um poder maior que a vontade do homem, do contrário, o homem seria Deus e a vontade do homem seria a onipotência. O Senhor sabe como, pelas artes sagradas da maravilhosa graça, fazer o livre-arbítrio do homem se render ao perfeito livre-arbítrio de Deus, e assim ele pega o pecador cativo e o leva em triunfo aos pés de Cristo. Glória seja a Deus por isso. Se a salvação dos homens dependessem do fato deles estarem dispostos para tal, e a graça piedosa não alcançasse os pecadores involuntários, não haveria uma alma sequer em toda a nossa raça que seria salva, porque erraríamos e nos desviaríamos dos caminhos de Deus como ovelhas perdidas. E se Deus esperasse até chegarmos a Ele por nós mesmos, esperaria em vão para sempre. Não, o bom pastor vai atrás das ovelhas, busca-as, agarra-as, lança-as nos seus ombros e as leva para casa regozijando-se. Nós bendizemos essa poderosa graça que não parou para quem a procura, mas nos buscou. É como o orvalho, que não espera pelos homens, nem se demora pelos filhos dos homens, mas vem em todas as suas abençoadas influências e faz a terra feliz.
Ó poderosa graça, venha dessa forma a esta multidão de pobres pecadores sem cis, mas ou condições. Agora observe que essa foi a única coisa boa que poderia ser feita com Israel. Haviam duas situações possíveis. Eis que está Israel envolvido em pecado. Eis Deus irado com aquele pecado e repudiando com todo o seu coração. Israel pode ser destruído, e isso é uma possibilidade, e é uma questão fácil. O Senhor só tem que mandar inundação, fogo, fome, febre ou guerra para varrer a nação. Mas, todavia, ele está cheio de amor e o julgamento é seu trabalho incomum. O que deve ser feito? Ele deve corrigi-lo ou acabar com eles, um dos dois. Ele não pode deixar que continuem como estão. O que será? Destruição ou salvação? Ele olha para eles e diz: Eu os sararei, e isto é o que eu farei com eles. Eu não posso suportar que procedam como estão. Eu então começarei a operar neles como um médico faz em um paciente doente. Embora se trate de um caso perdido, trarei o meu amor onipotente para suportar este sujo leproso, fétido, pecador repugnante. E eu vou fazê-lo limpo, puro e adorável. Eu vou curá-lo. Eu não posso deixá-lo em meu universo tal como ele está, porque ele espalha infecção ao redor e contamina o meu santuário. Ele profana meus shabats e polui o ar que respira. Não vou permiti-lo continuar assim neste caminho. O que devo fazer com ele? Eu não vou destruí-lo, mas o sararei. Oh, que maravilhosa graça podemos ver nas palavras do Senhor! Mas você não sabe que este é o Espírito que o Senhor Jesus cria no coração de seus servos, consagrados para com os ímpios e os caídos? Eles estão aqui neste mundo. Não podemos expulsá-lo e não o faríamos se pudéssemos. Sentimos muito quando a soberania da lei exige a destruição de uma única vida culpada. O que devemos fazer com as facções criminosas, com homens depravados e mulheres caídas? O que devemos fazer com canibais e pagãos? Em nome de Deus, devemos curá-los com o antídoto abençoado que nos curou. Pense em John Williams. Ele ouviu falar de Erromango, uma ilha localizada na província de Táfia. O que havia naquele lugar para induzir John Williams para que fosse lá? Elas seriam algum tipo de pessoas esperançosas? Não. São canibais medonhos. Eles devoram homens. Eles receberão o Sr. Williams se ele pousar lá? Eles vão ouvi-lo com respeito? As probabilidades são de que eles iniciarão uma contenda e ele não escapará de lá com vida. O que é que evocou o sentimento missionário? Essas são as pessoas que precisam de mim e para elas eu vou, além de todos os outros. Assim, ele foi e, desembarcando em Erromanga, morreu lá. É um tipo frágil de Jesus vindo a um mundo ímpio e sem graciosidade. Não porque houvesse algo de bom nisso, mas porque não havia nenhum bem, porque não o receberiam, porque estavam tão caídos que o crucificariam. A pecaminosidade do homem era a necessidade da vinda de um Salvador. E por essa mesma razão Jesus veio. Ele não disse: Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Sou médico e o médico nada tem a ver com os saudáveis. Seus negócios estão com os doentes, e eu vim, portanto, para lidar com almas doentes pelo pecado. Que movimento maravilhoso é esse de Deus, que olha para o pecado e diz: Eu vejo tudo e odeio tudo isso, mas mesmo assim quero curar o pecador e salvá-lo de sua degradação. Agora observe como o Senhor coloca sua mão na obra. Ele curou o pecado como uma doença.
Ele não pode olhar para isto sob qualquer outra luz sem destruir os homens. Ele diz: estas minhas criaturas não me amam. Elas devem estar doentes em suas mentes, então eu vou curá-las. Elas não veem beleza no meu filho. Elas estão cegas, então eu vou abrir os olhos delas. Assim, misericordiosamente, traçando o nosso pecado para sua causa, o Senhor manifesta a sua graça e cura as doenças de nossa natureza. E bendito seja Deus, pois a doença de que sofremos é uma doença da qual Ele sabe tudo, porque o texto diz: eu vi os seus caminhos. Ó pecador, você não terá que dizer a Deus os sintomas de sua doença. Ele viu seus caminhos, ele viu através do seu coração, e não há médico tão capaz de lidar com um paciente quanto o homem que conhece a constituição do paciente, e conhece seus hábitos, e conhece toda a sua história secreta. Deus sabe de tudo isso, e porque Ele sabe disso, com conhecimento infinito diz: eu vou curá-lo. Quem mais, senão ele, saberia o suficiente para ser capaz de curar um pecador de todo pecado que jaz escondido dentro dele? E Deus de fato cura os pecadores. Eu diria que você ouve conversas corriqueiras no mundo. Eles dizem: esses pastores evangélicos pregam a salvação para os pecadores. O que é isso senão incentivar o pecado? Os senhores que fazem essa observação geralmente não são particularmente dóceis em si, mas não vamos falar sobre isso. Embora seja uma coisa estranha ouvir acusações contra a moral do Evangelho de cavalheiros cuja moralidade própria não é do tipo mais correta, ainda assim temos uma resposta melhor. Suponha que abramos um hospital. Graças a Deus existem muitos. Este é um hospital para tratamento da febre. Você ouve as pessoas se opondo. Oh, você está incentivando a febre. A única qualificação para admissão num hospital para tratamento da febre é para uma pessoa que tenha febre. Se eles tiverem febre, eles podem entrar. Se for um hospital para tratamento da varíola, a única coisa que é necessária é que eles tenham varíola para que possam entrar livremente. Por que você não diz então que esta declaração de admissão gratuita incentivará doenças contagiosas? Tolos! Vocês sabem bem, vocês sabem que o hospital é o inimigo da doença e que os homens são recebidos na doença para que possam ser libertos de sua opressão. E vocês sabem que acontece o mesmo com o Evangelho. Nós quase ignoramos responder vocês, porque devem estar cientes em dizer que Jesus Cristo é capaz de tomar o mais vil pecador e salvá-lo, promovendo a moralidade da melhor maneira, não a imoralidade. O que é salvação? Queremos dizer que Jesus Cristo cura as pessoas da doença do pecado, isto é, Ele retira o pecado, muda sua mente, renova seu coração, faz com que odeiem o pecado que outrora amavam e leva-os a buscar a santidade que uma vez desprezavam. É verdade que Ele abriu uma casa para ladrões, bêbados e prostitutas, e então abriu a porta e disse: venham e sejam bem-vindos. Mas por que ele fez isso? Ora, o pecador que entra não é mais bêbado, não é mais ladrão, não é mais impuro. Por esse objetivo é o culpado convidado a vir a Cristo para renovar seu coração. Ele não é convidado para ter suas feridas pútridas amarradas e esfoladas com algumas coisas da Madame Rachel que podem esconder o mal, com a qual a gangrena pode ser cortada, a úlcera pode ser removida e o terrível câncer pode ser arrancado pelas raízes. É isso o que o Evangelho significa e Jesus Cristo proclama. Por mais culpado que você tenha sido,
Se você deseja ser curado do peso do pecado, Ele pode e irá curar você se crer nele. Ele diz: Eu vi os seus caminhos e vou curá-lo. Venha e seja bem-vindo. Você é o culpado dos culpados. Oh, que a infinita misericórdia do Senhor faça mais do que convidá-lo, que isso o obrigue a entrar de acordo com a mensagem dele na Santa Ceia. Vá pelos caminhos e valas e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia, que a sua infinita misericórdia o obrigue a vir. Então o texto continua dizendo: E eu também o conduzirei. A pobre alma do homem, mesmo quando curada, não sabe para onde ir. Não há uma coisa mais desnorteada neste mundo do que um pobre pecador quando é despertado pela primeira vez. Você já levou uma vela a um celeiro onde uma grande quantidade de pássaros se empoleirou? Você os perturbou? Você não viu como eles se movem aqui e ali e não sabem para onde ir? A luz os confunde. Então, assim é como quando Cristo chega aos pobres pecadores. Eles não sabem para onde ir. Eles veem um pouco, mas a própria luz os confunde. Agora o amoroso Senhor entra e diz: Eu também o conduzirei. Ó, quão docemente o Senhor conduz os pecadores. Primeiro, ao seu querido Filho, ele lhes ordena que encontrem nele o seu tudo em tudo. Então ele leva o pecador ao templo e diz: Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão. Assim, ele leva o pecador ao grandioso livro antigo, a Bíblia, e diz: Leia ali, e quando você o ler, eu vou abri-lo para você. Eu vou abrir-lhe os olhos, para que veja os seus tesouros e maravilhas escondidas, e o guiarei em toda a minha verdade. Vem, diz ele, eu vou levá-lo mais longe. Vou guiá-lo em sua vida diária. Vou guiá-lo a respeito de como agir entre os ímpios. Sim, eu vou guiá-lo nas veredas da justiça, por amor do meu nome. Não é maravilhoso que Deus conduza homens que antes não seriam guiados, homens que durante anos fizeram seu próprio caminho e resistiam a tudo que seus julgamentos e providências poderiam fazer para transformá-los? Sim, diz ele, eu os conduzirei. E é impressionante a rapidez com que os homens são guiados quando a graça de Deus os renova. Eu vi o homem corajoso que costumava insultar a Cristo e o seu povo, tornar-se um bebê na graça. A ideia de ir sempre a um lugar de culto, especialmente de um tipo divergente, deixava ele irado. Ele cuspia no chão e amaldiçoava a simples menção de tal coisa. E, no entanto, esse homem tornou-se o mais sério dos cristãos, o mesmo homem a sair e trazer a outros, e ele amou a Cristo mais do que muitos que nasceram e foram criados no meio da igreja. O Senhor pode fazer uma criancinha guiar um leão e também pode tornar o mais obstinado rebelde em uma pessoa cheia de ternura e sensibilidade. Eu vi um homem orar uma vez numa reunião de oração, onde ele gritava e berrava de um jeito tão terrível que eu não gostei nem um pouco de sua oração. Um amigo perguntou-lhe algum tempo depois o que o fez fazer um barulho tão ríspido em oração. Porque, ele disse, eu me converti há muito pouco tempo. Eu sou o capitão de um navio e eu usei a tempestade e a raiva para guiar aos marinheiros. E agora, quando chego fervoroso, eu não posso ajudar a fazer barulho? Eu começo a gritar e santificar como eu fazia antes, quando eu servia ao diabo. Quando ouvi isso, eu disse: bom, eu espero que ele continue assim. Eu amo ver o mesmo zelo manifestado na casa de Deus, da qual um homem está acostumado a usar em outras coisas quando está realmente engajado. Muitas vezes, vemos pessoas que têm sido mais sinceras contra Cristo tornarem-se mais sinceras para Ele. Olhe para Saulo de Tarso.
Você não precisa de um exemplo melhor. Ele era extremamente louco contra Cristo e ninguém pôde detê-lo. Até que o Senhor disse: Eu vi os seus caminhos e eu sararei. E que rápido trabalho que Deus fez na vida de Saulo de Tarso. 3 dias foram o suficiente para curar seus olhos, mas não penso que tenha levado 3 minutos para fazer a parte essencial da cura em sua alma. Ele estava tão cheio de inimizade contra Cristo como jamais seu coração pôde estar. Mas num momento a luz brilhou e ele caiu de seu cavalo no chão. Então ele ouviu a voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. O homem foi transformado num curto espaço de tempo. Do que se leva para se contar. Está tudo pronto. Oh, graça de Deus, faça o mesmo com muitos, e que seja visto que vossas vontades e desejos se levantarão contra todo o pecado humano e toda a obstinação do coração mais corrupto. Eu vi os seus caminhos e vou curá-lo, e eu também o guiarei. Então vem a última parte do texto: e tornarei a dar-lhe consolo. Pois Deus começa a derribar nossos confortos. Ele tira o conforto que uma vez tivemos em nossa falsa paz, e ele nos faz lamentar pelo nosso pecado. Mas depois de um tempo, ele restaura o conforto em nós. Que tipo de conforto ele restaura? O conforto do perfeito perdão. O conforto da aceitação completa. O pai dá um beijo quente na bochecha da criança. Esse é o conforto da adoção. Certa vez éramos herdeiros do mundo. Agora tornamo-nos herdeiros do céu e temos o conforto da esperança. Recebemos o conforto da comunhão diária, porque nos é permitido falar com Deus e aproximarmos dele. Recebemos o conforto da segurança perfeita, porque somos levados a sentir, quer vivamos ou morramos, não importa. Estamos seguros nos braços de Jesus. Também recebemos o conforto de uma perspectiva abençoada, além do túmulo na terra do além, onde as árvores nunca murcham, e o conforto de saber que todas as coisas cooperam para o bem. Nosso Deus também nos dá o conforto de ter os anjos como os nossos servos e o céu como nosso lar. Eu restaurarei o conforto para ele, e tudo isso, o homem de quem se diz: você se rebaixou até o inferno. Todos esses confortos para ele. Uma coroa no céu para aquele que, exceto pela misericórdia de Deus, foi condenado ao inferno. Uma harpa de música eterna para as mãos que uma vez se deliciaram com música lasciva. Novas canções em glória para lábios que uma vez usaram o juramento blasfemo. A presença de Jesus e a semelhança de Jesus para aquele que muitas vezes rolou na lama com o bêbado, ou foi para o pior lamaçal com o impuro e imundo. Proclame isso. Proclame aos pecadores mais desesperados que eles se voltem ao seu Pai Celestial e Ele os receberá em nome de Jesus. Vá em frente e proclame-os nos cantos de suas ruas. Vá e anuncie nos covis e esconderijos dos ladrões. Proclama-os nas prisões. Sim, mesmo na cela dos condenados. Vá até aos portões do inferno e diga-lhe para sempre a alma que este é o lado do poço de Tofete, e ainda fora seu fogo eterno que, se o ímpio deixar seus caminhos e o homem injusto seus pensamentos, e se converterem ao Senhor, ele se compadecerá. O nosso Deus perdoará abundantemente. Proclamai-o para vós, pobre pecador, tu que tremes enquanto falo, tu que de bom grado afundarás no chão por causa do teu senso de pecado.
Seu pai vem ao seu encontro. Se você não o abraçar, é sua culpa, não a dele. Sua voz fala e diz: venha e seja bem-vindo. Venha e seja bem-vindo, querido filho meu, venha a mim. Da cruz do Calvário, onde o Salvador se dignou a morrer, que som redundante eu ouço, explodindo em meus ouvidos, arrebatados. O trabalho redentor do amor está feito. Venha e seja bem-vindo, pecador, venha. Ó graça de Deus, traga os grandes pecadores por amor de Jesus. Amém.